Por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Discussão única do PLE número 27 de 2025. Projeto de lei do Executivo com emenda. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: dispõe sobre o plano de incentivo a projetos habitacionais de interesse social vinculado ao Programa Federal Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei Federal 14.620, de 13 de julho de 2023, e Portaria número 724, de 15 de junho de 2023, do Ministério das Cidades e da outras providências. Apresentação do projeto. Uma ótima tarde a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, dona Valmira, sempre muito assídua, bem-vinda sempre a essa casa, tá bom? Pessoal, agora iremos votar um importante projeto de lei que fala de habitação. E a casa, ela é fundamental para que a gente possa sobreviver, ter um descanso, um acalento. Então, a casa, ela é primordial. A casa é o nosso lar, é o nosso local de descanso, que a gente precisa estar aí com a nossa casa em dia. E a gente sabe que muita gente não tem condições de ter a sua casa própria. Vive do aluguel. A gente votou na semana passada, né, uma lei importante sobre a questão do auxílio aluguel. Aprovamos aqui, todos os vereadores aprovaram. E a gente pretende votar agora já um outro projeto que fala do Minha Casa Minha Vida. O projeto Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal, ele começou em meados de 2010. E naquela época lá, atenderam muitas famílias. Então, várias famílias foram atendidas por esse projeto do governo federal. E a fase inicial era para pessoas que tinham até uma renda de 3 salários mínimos. Depois chegou até 10. E diversas pessoas puderam comprar suas casas utilizando o Minha Casa Minha Vida, pagando aí em 20, 30 anos. Então, a gente tem diversos casos de pessoas que têm a sua casa no Minha Casa Minha Vida, que foi um programa federal que até hoje existe. Depois passou a ser o Casa Verde Amarela e agora voltou a ser o Minha Casa Minha Vida. Mas essa lei que nós iremos votar aqui, é importante lembrar que ela é uma lei voltada para pessoas carentes, pessoas vulneráveis, pessoas que são aquelas que ganham o menor salário aí, né, na região e no Brasil. E é importante lembrar também que esse projeto aqui, ele visa justamente um incentivo para que as pessoas possam construir empreendimentos para as famílias mais carentes do município. Então, trata justamente para que as pessoas que são os empreiteiros, que trabalham com construção, possam construir essas residências do Minha Casa Minha Vida, que nesse caso aqui, nesse projeto, vai se tratar justamente de prédios. Então, serão apartamentos populares. A gente conversou muito com os vereadores, conversamos com o prefeito também, ajustamos algumas questões também com a Fundação Prolar, para que a gente pudesse votar, algumas dúvidas ficaram pendentes, e a gente viu que, de fato, o projeto é importante para a cidade. Ele prevê, né, algumas casas, apartamentos para pessoas idosas, pessoas com deficiência, e por um preço bem acessível. Então, ele visa justamente aí trazer mais dignidade para as pessoas da cidade e facilitar que os empreendimentos possam ser construídos. A gente sabe que há bastante tempo na cidade nós não temos nenhum condomínio do Minha Casa Minha Vida que foi construído por empreiteiras. Bastante tempo que não tem. As pessoas vão lá, compram a sua casa na Caixa Econômica Federal, financiam por 20, 30 anos, mas não tem aí a questão das construções, né, que são pessoas da faixa 1 e faixa 2. A faixa 1, para vocês terem uma ideia, são as pessoas que ganham um salário de R$ 2.400, R$ 2.640, e a faixa 2 entre R$ 2.640 até R$ 4.400. Então, são pessoas que são mais vulneráveis, as que ganham até R$ 2.000, que é a renda familiar. Então, esse nosso projeto aqui do prefeito Celso Florencio, né, parabenizar você
pela sua iniciativa, ele traz mais dignidade para as pessoas. A gente sabe o quanto que a casa ela é importante para a gente, traz dignidade. Tem gente que não tem condição. E algumas questões aqui foram ajustadas para justamente mais pessoas serem atendidas. O governo do estado de São Paulo, ele tem um limite de casas para todo o estado de São Paulo. São cerca de 10 mil casas para serem construídas em todo o estado. Em Jacareí estão previstas 400 unidades do Minha Casa Minha Vida, desse projeto aqui. Só que tem um detalhe, se não tiver quem construa, a gente perde o projeto, a gente perde o programa e fica sem as casas. Então a gente precisa votar isso aqui para poder de fato a gente ter essas casas no município. E também ter interesse das construtoras para que elas construam essas casas, porque se não tiver o incentivo, eles não poderão construir essas casas. E para que a gente possa aproveitar o máximo possível das áreas urbanas da cidade, a gente sabe o quanto que a burocracia às vezes atrapalha as construções das casas, né? Então pensou-se aqui em flexibilizar algumas regras para que as pessoas pudessem construir. No caso aqui, os empreendimentos serão para as pessoas de baixa renda. Uma das questões que foi pontuadas é para as pessoas que são da classe da faixa 1, que ganham até R$ 2.640. Esses prédios que elas vão morar, que elas vão viver, eles poderão ter 50% das vagas. Então, a cada dois apartamentos vão ser uma vaga. Porque são pessoas que realmente têm condições, não têm condições de sair do bairro. Então, a Prolar, o que vai fazer? Ela vai selecionar as famílias que são as mais carentes do município, tipo que moram no Lagoa Azul 2, Veranejal, Veraneirajá, que são famílias carentes, que têm dificuldade de comprar uma casa. A gente sabe o quanto que é difícil você construir uma casa, material de construção está caro, né? Até para a gente aí está difícil, então assim, está tudo muito caro. E a pessoa que for contemplada aqui nesse programa vai pagar uma parcela muito simbólica por mês, de cerca de R$ 80 a R$ 90. Então, é um valor muito simbólico, né? Pagar durante 20, 30 anos, R$ 80 por mês de parcela para ela poder ter o seu apartamento, que é um tamanho menor, de cerca de 44 metros quadrados, mas é importante lembrar que aqui o mais importante é garantir a dignidade das pessoas, para que elas possam ter um teto e possam ter um lar. E o mais legal também aqui, gente, que a gente vai ter aqui uma porcentagem que é destinada para idosos e pessoas com deficiência. Então, cerca de 3 a 5% desses empreendimentos, né, desses apartamentos, vão ser destinados para pessoas que são idosas e pessoas deficientes. Eu queria pontuar aqui também algumas questões que você que nos assiste em casa. Será que eu posso participar desse programa aqui? Será que eu tenho direito à Minha Casa Minha Vida do governo? Então, vamos lá. Você que está em casa aí, escute bem para você poder entender se você pode participar. Importante lembrar que essa lei aqui, na verdade, trata de um plano de incentivos, né, a projetos habitacionais de interesse social, no caso, Minha Casa Minha Vida. Então, não é para os empreendedores que vão fazer as construções no município. Então, é importante lembrar também que aqui esses empreendimentos terão uma cota de 3% para idosos e 3% para pessoas com deficiência. Então, também a gente vê a dignidade do projeto nesse sentido. E você, para você ter direito a esses empreendimentos, a você poder pleitear o Minha Casa Minha Vida desse programa aqui, primeira coisa importante, você tem que atender ao critério de renda familiar das faixas urbano 1 e 2, que eu falei agora há pouco, né? Renda até 2.640 ou renda até 4.000 e pouco. Outra coisa importante, residir no município de Jacareí há pelo menos 2 anos, contados a partir da seleção. Outra coisa fundamental para você ter esse direito, não ter sido beneficiado por outro programa habitacional do governo federal, estadual ou municipal. Quarto requisito, não ter casa própria ou financiamento habitacional em qualquer estado brasileiro. Então, tem algumas regras. E outra regra também é você ser maior de 18 anos ou legalmente emancipado. Então, existem algumas regras aí. E, nesse caso, quais famílias que terão a prioridade? As famílias que estão residentes em áreas desabrigadas, área de risco, área insalubre, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, famílias que são beneficiadas pelo programa Auxílio Aluguel de Jacareí, pessoas que são residentes em áreas de preservação permanente, que são as APPs. Isso acontece muito no Veranejal, lá tem muitas famílias que estão nessa condição.
Famílias compostas majoritariamente por pessoas idosas também terão direito, né? E famílias com membros que tenham pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, são vários critérios. Então, você pode perceber que não é qualquer família que pode participar desse projeto, mas justamente famílias que são carentes, famílias que realmente estão precisando, que não tenham condições. Então, é uma questão social, uma questão de dignidade humana. Então, um trabalho belíssimo pela cidade. A gente sabe o quanto que a habitação é importante. E é importante lembrar também que esses programas aqui, eles visam a gente fomentar a moradia no centro da cidade. A gente sabe que o centro da cidade está um pouquinho deserto, né? As pessoas têm procurado os bairros para morarem por questões financeiras, questões, né, de dificuldade financeira. E se a gente conseguir de fato que os empreendedores construam esses prédios na região central do município, qual que é a tendência? A gente conseguir fomentar ainda mais o comércio local. Existe uma série de requisitos que o governo federal coloca, que a pessoa, por exemplo, para fazer parte desse programa aqui, ela tem que estar a 1 quilômetro da creche mais próxima, 1,5 quilômetros da UBS mais próxima. Então, a pessoa que está num bairro distante, ela dificilmente ela tem condições de estar próximo de uma UBS, próximo de uma creche. Então, na região central, se nós conseguirmos colocar esses prédios na região central ou nos bairros mais próximos do centro, a infraestrutura é melhor. Então, existe uma tendência que as pessoas possam, morando nessas regiões, elas possam ser acolhidas, né, por esses empreendimentos e ter uma creche perto de casa, tenha uma UBS perto de casa, tenha serviços públicos próximo de casa. Elas não precisarão usar o transporte público, porque terão tudo próximo à sua residência. E é justamente essa a intenção do prefeito também, nossa, a gente também descentralizar os serviços para que as pessoas tenham serviços nos bairros, mas também as famílias carentes tenham oportunidade de terem casas, né, terem apartamentos na região próxima do centro. E assim elas conseguirem ter essa oportunidade de terem uma região melhor para elas, que elas possam aí trabalhar e tirar o seu sustento. Então, uma questão que é importante lembrar, e outra coisa importante, que essas pessoas também terão algumas isenções de impostos. Então, queria citar aqui alguns pontos importantes. Então, você vê que o quanto de benefício que tem é um programa social de habitação. Por exemplo, né, os empreendimentos de que se trata essa lei, eles ficam isentos dos seguintes tributos: taxas e emolumentos incidentes, isenção permanente e incondicionada do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Móveis, IPTU, ISSQN, e existem alguns requisitos aqui. Então, você vê que é um programa social que é para atender as famílias de baixa renda. Por isso, senhores vereadores, eu venho pedir o apoio de vocês para que vocês votem favorável. E a gente, assim como eu sempre falo, poder construir uma história para Jacareí. A gente fazer parte esse dia de uma história que a gente trabalha para que a comunidade, a população que é mais carente, as pessoas que têm mais dificuldade, possam ter aonde morar. A gente sabe o quanto que as pessoas que moram no Veraneio Jal sofrem, Lagoa Azul 2, Veraneio Irajá, bairros carentes, né? Pagador Andrade, às vezes, tem casas difíceis, pessoas que moram em condições, às vezes, sub-humanas, que não têm condições, não têm um transporte, casas que a pessoa mora que, às vezes, tem 3 cômodos, um banheiro, um quarto e uma cozinha. E, nesse caso aqui, a pessoa vai ter uma dignidade, vai ter uma casa melhor, ou melhor, vai ter um apartamento que ela vai poder morar com a família, poder dividir as vagas vão ser coletivas. Então, também a gente incentiva os modais de transporte ativo, como bicicleta, uso de transporte público, aplicativo, e assim também a gente melhora a mobilidade da cidade. Então, peço o apoio de vocês, dos vereadores, para que possam votar favorável e a gente consiga, sim, avançar com esse programa social para a cidade, que é em parceria com o governo federal, Minha Casa Minha Vida. Obrigado a todos, aí conto com o apoio e o voto favorável de todos os vereadores. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público em geral, dona Valmira, hoje a senhora está sendo bem falada aqui, hein? Pessoal, é muito importante esse projeto que foi
apresentado pelo líder de governo, nosso querido amigo Jean, porque a primeira coisa que esse projeto visa é dar dignidade, é fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, né? A gente sabe hoje como é difícil você morar em um local que não tenha o mínimo de estrutura possível, de infraestrutura. Não tenha saneamento básico, água, luz, esgoto. E hoje nós estamos fazendo com que o programa Minha Casa Minha Vida seja efetivo aqui na cidade de Jacareí. Porque se dermos uma olhada, Jean, há quanto tempo não temos projeto do Minha Casa Minha Vida sendo executado aqui na cidade? Por quê? Os parâmetros que são oferecidos nesse programa, muitos não se qualificam, em especial a faixa 1. E é difícil até para o construtor ter segurança em construir esse empreendimento. Então acertou na mosca ao colocar esse projeto para ser debatido nessa casa, porque vai dar oportunidade, principalmente aquele que, entre aspas, estava excluído desse programa, ele possa de fato participar dele. Então, eu tenho o maior prazer em votar favorável a esse projeto, porque votando nesse projeto nós estamos votando principalmente para aquelas pessoas que precisam de uma moradia digna e possam dizer: esse lar é meu. O maior sonho do brasileiro é ter um lar. Depois vem outros sonhos, mas o maior sonho e a maior preocupação do brasileiro é ter um lar para proteger do sol, do frio, da chuva, do vento, do tempo. E nós estamos dando esse sonho para alguns. Então, esse projeto aprovado vai facilitar e muito para que tenhamos realmente a volta do Minha Casa Minha Vida à cidade de Jacareí. E, em especial, da oportunidade, conforme você já citou os bairros, de pessoas que vivem em lugares sem infraestrutura adequada, tenham qualidade de vida. E, quem sabe, possam vir morar aqui no centro. Então, parabéns ao prefeito Celso Florencio, parabéns ao Jean por defender esse projeto, que é um avanço e, acima de tudo, uma vitória para quem precisa realizar o seu sonho da casa própria. Favorável. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadora. Quero cumprimentar você novamente que está nos acompanhando nessa sessão. Hoje temos aqui só a dona Valmira aqui no plenário, uma pessoa assídua que sempre está aqui acompanhando nosso trabalho. Obrigado pelo carinho da senhora, viu? É um prazer tê-la aqui. Eu não poderia deixar de subir nessa tribuna para contribuir com a discussão desse projeto, até porque nas redes sociais eu fiz uma postagem, está fazendo aproximadamente 2 semanas, quando a gente votaria esse projeto, e muita gente me contactou pedindo informações, esclarecimentos sobre o projeto, e eu, com o maior prazer, pude conversar com bastante gente. E aí, Daniel, a gente percebe quantas pessoas estão necessitando de imóveis, quantas pessoas estão morando em situação precária. Então, a fila lá na Fundação Prolar é gigante, e a gente não pode perder o bonde da história, a gente não pode perder as oportunidades. Então eu quero dar os parabéns ao presidente da Fundação Prolar, o Alexandre Quadros, dar os parabéns ao prefeito, porque eles foram buscar essa parceria. A gente tem que dar os créditos
crédito a todos os envolvidos, porque esse é um programa do governo federal, envolvendo o governo municipal e a iniciativa privada. E é exatamente no ponto que interfere diretamente na iniciativa privada e que nós estamos atuando, no padrão urbanístico do empreendimento na cidade de Jacareí, através do programa Minha Casa Minha Vida. No formato em que estava, ninguém se interessava em construir. Ninguém se interessa em construir. A partir do momento que esse projeto vira lei, eu tenho certeza que muitos vão querer se habilitar. Então, nós estamos fazendo uma adequação à legislação já existente. Mas eu quero lembrar aqui que quando eu estava conversando com bastante gente, né, e eu acredito que chegando próximo aí a 100 pessoas que nos contactaram, todo mundo perguntava, mas quantas casas, quantos prédios vão sair? Olha, a gente pode falar aproximadamente 400 unidades habitacionais. Mas se serão casas, se serão apartamentos, isso daí vai ser avaliado pelo empreendedor, para depois ser implementado no município. Mas eu posso garantir que, infelizmente, a gente não vai conseguir atender todas as famílias, por causa dos critérios também existentes do programa. Foi comentado aqui pelo líder do governo que necessita ter uma renda bruta familiar mensal de até 2.850, o número atualizado é 2.850. Hernani, 2.640. Eu peguei um número atualizado de 2.850. Então, é um valor que, se você mora numa casa com 5 pessoas, está chegando próximo a R$600 por pessoa, é muito pouco. É muito pouco. Fora os outros critérios que existem, né, Jean, que você colocou aqui. Mas é um passo que se dá. A gente vai atender as famílias mais vulneráveis, aquelas que estão em área de risco, aquelas famílias que estão em assentamentos, que têm suas casas em ruína, que já foram talvez interditadas até mesmo pela Defesa Civil. E a gente precisa, sim, atender essas 400 e depois lutar para mais unidades habitacionais aqui na cidade de Jacareí. E eu finalizo aqui a minha fala, até pela contribuição que nós pudemos dar a esse projeto, e eu falo aqui em nome dos 11 vereadores que compõem a base do governo, vereador Paulinho do Esporte, vereadora Maria Amélia, Jean Araújo, Daniel Mariano, Joex Almeida, Neto Alves, Paulinho dos Condutores, Marcelo Dantas, Sulfar do Cidade de Salvador, Valmir do Parque Meia Lua, Neto Alves e eu, vereador Hernani Barreto, no sentido de acrescentar ao inciso 6 do artigo 7º do projeto as famílias neurodivergentes. Por quê? O inciso falava o seguinte: famílias que poderiam ter preferência, famílias com pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. E nós acrescentamos ou com neurodivergência, porque é um tema que nós discutimos amplamente aqui, o vereador Gabriel contribuiu também com esse tema, e eu acho que é fundamental ter um olhar especial para as famílias neurodivergentes. Então fica aqui a minha contribuição, minha manifestação favorável ao projeto. Boa tarde a todos. Está assistindo em casa nesse momento. PLE 27/2025 dispõe sobre o plano de incentivo, o projeto habitacional e interesse social vinculado ao programa federal Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei Federal
14.620, de 13 de junho de 2023, portaria 724, 15 de junho de 2023, do Ministério da Cidade, da outras providências. Prefeito Celso Florencio. Eu digo a vocês o seguinte: quem colocou esse nome, Minha Casa, Minha Vida, foi um cara muito inteligente que colocou. Porque quanto de gente, eu tenho 6 mandados nessa casa, eu vejo fazer inscrição e não ganha a casa e perde a vida. Ou minha casa ou minha vida. E vai embora e deixa a casa. E não ganha a casa. Então quem faz inscrição na Casa Popular já sabe, ou minha casa ou minha vida. Mas não pega e vai embora morar com Deus e não pega a casa para morar. Porque eu tenho 6 mandados nessa casa. Hoje, na cidade de Jacareí, esses bairros que a Prolar está regularizando, foi invadido, porque se o povo não entra, não tinha casa também. Tiveram essa coragem. Mas com esse projeto aqui, vai beneficiar 400 casas. Mas nós precisamos de muito mais. Só na Prolar deve ter umas 16 mil pessoas inscritas. E fora o que está nas invasões, que é Lagoa Azul 2, que é o Coração Valente, que é uma área do Jardim Veranejal, uma área aqui do Porto Velho. Tem tanta gente que a gente vê nas áreas que precisa sair, que essas casas aqui, Deus ajude que sai, ainda tem disso ainda, que ainda vai vir do governo federal, Deus ajuda que sai, vai melhorar 400 pessoas, mas não é preciso de mais. O governo do estado de São Paulo, o Tarcísio, e o presidente da República que está lá hoje, que é o Lula, ele tem que olhar para a cidade de Jacareí. Tem que olhar, não é só olhar para a cidade de Jacareí na época de voto, em 4 anos. Tem que mandar aqui para a cidade de Jacareí casa popular para o povo. O povo está precisando dessas casas populares. Faz muito tempo que não tem uma casa aqui, que é a casa, Minha Casa, Minha Vida. Então, peço para eles, de favor, olha para a cidade de Jacareí, olha para o povo mais carente. E digo ainda, que se o governo do estado de São Paulo e o presidente da República não precisava até mesmo mandar dinheiro fazer casa, é só mandar só o terreno. O povo precisa de terreno para construir. Não precisa até disso aqui, precisa de terreno. Você fala, olha, você está num lugar, eu vou te dar esse terreno para você, dá para você construir? Ele vai lá e vai construir. Só que não tem que fazer esse terreno. Conforme a prefeitura tem várias áreas aí que pode fazer, então manda dinheiro para fazer um cômodo de casa, um banheiro, e a prefeitura dá o terreno, vai beneficiar milhares de gente na cidade de Jacareí. Então, já quero adiantar aqui, votando, dizendo aqui na tribuna, que meu voto é favorável. Mas quem escolheu esse nome aqui, Minha Casa, Minha Vida, muito inteligente esse cara. Porque quando faz inscrição, se diz assim, não pega a casa, mas eu perdi a vida e estou morando com Deus. Tamo junto. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, os internautas. Comentar aqui um pouco desse projeto.
que o prefeito Celso manda para essa casa, projeto importante, e eu sei que nessa cidade dezenas e dezenas de pessoas esperam por esse programa Minha Casa Minha Vida, que volta, né, vereador Flavinho? Esse programa volta, né? A Casa Verde e Amarela não aconteceu, ficou só no papel, né? Amarelou. Amarelou, e até mesmo porque verde e amarelo, aonde a casa tem que ser da cor que as pessoas quiserem. Casa verde e amarela, você vai ter uma casa de verde e amarelo, já vem uma imposição de cima, carteira verde e amarela. A casa é do cidadão, ele pinta da cor que ele quiser. E Minha Casa Minha Vida, o vereador Valmir disse aqui, quem inventou Minha Casa Minha Vida é um cidadão muito inteligente, o Valmir disse aqui. Mas Minha Casa Minha Vida está retornando, né? A gente sabe que aqui no estado de São Paulo, em torno de 10 mil casas, né, vão ser feitas para as pessoas que mais necessitam, a pessoa da faixa 1. E o prefeito Celso manda esse projeto aqui para essa casa justamente para isso, para a gente fazer adequação, né, nesse projeto, para que possa atender os requisitos, né, do governo federal, né, aqui praticamente a construção de 400 casas, e esse projeto, na realidade, é um projeto onde a gente espera aí atrair, né, os empreendedores que trabalham no ramo da construção, para que seja feito esse programa aqui na nossa cidade, Minha Casa Minha Vida, para as pessoas de baixa renda. E aqui na nossa cidade, vereador Valmir, eu sei que, né, muitas pessoas estão precisando de casa, né, o vereador até colocou aqui as pessoas que invadiram. Na realidade, eu costumo dizer, vereador, que as pessoas não invadem o que é dos outros, as pessoas ocupam aonde não tem dono, aonde as pessoas têm, muitas vezes está ali ocioso, as pessoas não fazem um trabalho social daquele terreno, as pessoas ocupam porque as pessoas precisam de morar. As pessoas precisam de moradia e essa luta são as pessoas que precisam, e graças à luta dessas pessoas, né, que existem esses programas hoje, Minha Casa Minha Vida, Casa para Todos, né, na saúde, a luta que tem as pessoas para ter uma saúde digna, de qualidade, e as residência também as mesmas coisas. Então, eu queria aqui parabenizar o prefeito Celso Florencio, que acatou várias sugestões nossas enquanto vereador, né, e aqui incluiu, né, as pessoas neurodivergentes, o Hernani falou bem, né, que entrou aqui, né, 3% vai ser destinado para as pessoas com problema de deficiência, 3% para as pessoas idosas, né, com adequação, e essas pessoas, a gente tem que ter aí um cuidado para que essas pessoas sejam no primeiro andar, no térreo praticamente, porque, né, o idoso hoje, as pessoas têm problema de deficiência, se for no andar de cima fica mais difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito, Daniel, né, para que essas casas saiam, para que as pessoas que moram em área de risco, as pessoas que muitas vezes moram em área insalubre, né, e as pessoas que muitas vezes não conseguem pagar o seu aluguel, né? Hoje, qualquer cômodo aqui na nossa cidade aqui é 400, 500 reais, e é difícil para um pai de família que muitas vezes ganha um salário mínimo, ter que pagar aluguel. E aí, Gabriel, por isso que eu digo, né? Por isso que eu falei aqui, né? Eu sou socialista, eu sou a favor daquelas pessoas que têm que ter o café da manhã, tem que ter o almoço, tem que ter o jantar, aquelas pessoas que têm que ter uma vida digna, é o mínimo que o cidadão e a cidadã merece ter nesse país, né, a vida digna, para levantar de manhã, ter o café para tomar com seus filhos, né, ter o almoço, o jantar e ter sua casinha para morar, né, ter sua casinha para morar, que é importante. Um cidadão que hoje, ele mora em uma cidade de 250 mil habitantes, que ele não tem uma casa para morar, que muitas vezes ele tem 1, 2 filhos, e muitas vezes ele não tem o de comer para o seu filho, é muito revoltante. Isso é muito revoltante, e isso é política pública, isso é política que os maus políticos não têm olhar para essas pessoas que mais necessitam, que mais precisa, e é por isso que nós, quando ganhamos enquanto político, a gente tem que fazer uma política voltada para aqueles que mais precisam. A gente sabe que as pessoas, a classe mais elevada, precisa também do trabalho nosso, porque é importante, mas a gente tem que ver
essas pessoas que mais precisam, que são as pessoas que moram num local onde não tem saneamento básico, onde não tem rede de esgoto, onde seus filhos estão mais expostos à doença, é essas pessoas que precisam de uma atenção especial nossa. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar, que a gente vai lutar muito para que seja construída aqui na nossa cidade essas casas, para que a gente possa entregar para essas pessoas vítimas de violência, essas pessoas que muitas vezes estão aí no aluguel social ou estão morando numa área de risco. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. De nada adiantaria uma Câmara dessa se a gente não fazer aqui as leis que realmente interessam o povo e a população da nossa cidade de Jacareí. Então, eu acredito no povo brasileiro. Eu sei que o povo brasileiro é um povo aguerrido, é um povo que luta em defesa do socialismo classista para que a gente possa ter dias melhores. Então, é nesse sentido que eu vou votar favorável a esse projeto, com muito orgulho, porque eu tenho certeza que nesse mandato eu ainda espero estar junto com o prefeito Celso Florencio, entregando casas para as pessoas aqui da nossa cidade de Jacareí. Vamos juntos trabalhar e confiar que juntos somos mais fortes, não a vitória sem luta, e só a luta muda a vida. Um abraço a todos e estamos juntos. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, vim aqui comentar sobre esse projeto aqui, muito importante, que diz respeito ao Minha Casa Minha Vida. Estava conversando aqui, Jean, esse programa foi instituído à época, no primeiro governo do presidente Lula, visava sanar o déficit habitacional. E nós aqui em Jacareí aproveitamos a oportunidade, foram mais de 1.200 unidades construída com Minha Casa Minha Vida, tirando muita gente de área de risco, inclusive lá onde o Valmir mora, lá perto, lá no posto, né, Valmir? Lembra? Pessoal que fica... e na área do posto também foi retirada as pessoas que ficavam por lá, porque estavam ali em risco, né, moradias em área de risco. Então foram 1.200 moradias, praticamente, tirando muita gente de encosta, muita gente que estava aí morando em área de risco, foram morar numa casa digna. Aí veio o governo anterior federal. O que fez? Cortou o programa. Governo federal anterior, como o Paulinho falou aqui, que era o Casa Amarela. Tomar cuidado agora, Paulinho, que o próximo vai ser casa com cor da bandeira norte-americana, porque no dia da independência, em vez de erguer a bandeira do Brasil, ergueu a bandeira americana. De repente vai, tentar fazer um programa aí que vai pintar as casas de azul, vermelho, branco. Não. Vamos manter o Minha Casa Minha Vida, porque é fundamental para que a gente possa combater o déficit no nosso país. Para que a gente tenha uma ideia, só em Jacareí, 1.200 famílias receberam a dignidade através desse programa. Isso é fundamental, porque a pessoa que mora numa área de risco, dá uma chuvinha, ela já fica preocupada, Marcelo, já fica preocupada da sua casa vir abaixo. A pessoa não tem segurança na moradia, na habitação. Então essas obras foram entregues, muitas famílias estão, graças a Deus, hoje debaixo de um teto, deixa de pagar aluguel, vai lá, com o dinheiro que pagava aluguel, melhora a sua alimentação. E o vereador Hernando não está aqui, mas eu gostaria que ele tivesse, porque ele agradeceu o pastor, o padre, o diácono, o condomínio, o síndico, todo mundo. Me esqueceu de falar do presidente Lula, que retornou o programa. Não é? Então, assim, só existe a parceria porque o Lula retomou Minha Casa Minha Vida. Porque se não tivesse retomado Minha Casa Minha Vida, não teria programa habitacional, essa grande verdade. E eu não vou pedir para ele recorrer ao Tarcísio, porque o Tarcísio não está construindo casa, está construindo pedágio para o estado inteiro, não é? Esses dias aí, não sei quantos pedágios já foi instalado de novo no estado. É uma pena, porque a habitação é muito caro. O município sozinho não consegue fazer. Então precisa ter parceria. Então essa parceria do governo federal do Minha Casa Minha Vida é fundamental. Mas eu também queria que o Tarcísio encaminhasse unidades habitacionais para Jacareí. São do mesmo partido praticamente aí, comungam da mesma fé, comungam da mesma linha política. E já faz 3 anos que o Tarcísio está lá. Cadê a casa que mandou para Jacareí? Nenhuma. Não mandou um programa habitacional para Jacareí. Não é proibido cobrar o governador,
Até porque o estado de São Paulo é o mais rico da federação. O estado de São Paulo tem um orçamento maior que muitos países, inclusive o Uruguai, e não consegue dar casa para quem mais precisa, não é? Mas se o Hernani não agradeceu o Lula, vou fazer isso para ele, viu? Vou fazer isso para ele, porque é de bons modos a gente agradecer aqueles que nos ajudam, não é? Então, eu quero dizer que eu vou votar favorável, viu, Maria Amélia? Eu vou votar favorável nesse projeto aqui, porque eu quero que Jacareí tenha Minha Casa Minha Vida, que tenha casa para a população mais pobre, Valmir, a população que não está conseguindo pagar o aluguel, a população que às vezes escolhe entre pagar o aluguel e colocar comida dentro de casa. Como vocês sabem, vereador Joex, eu fui morador 22 de abril, e muita gente conhece o 22 de abril e acha que foi uma invasão lá, o 22 de abril, não é? Que as pessoas foram lá, invadiram o terreno e construíram casa. Não é verdade. A minha mãe fazia parte de uma associação do Sem Teto Sem Terra, naquela época, contribuía mensalmente com um carnezinho, a associação comprou aquela gleba de terra e a gente construiu aquilo lá mediante mutirão. Então, sábado e domingo, ia eu, meus irmãos e minha mãe para a gente construir a nossa própria casa. Então, as casas lá foram construídas por meio de mutirão, numa época em que não tinha esses programas habitacionais. E sabe o que eu falava para minha mãe, Joex? Eu lembro até hoje, que eu tinha por volta de 12, 11 anos. Eu falava, mãe, quando a senhora parar de pagar aluguel, a senhora vai poder comprar Danone para a gente? Comprar Yakult para pôr na geladeira? Me lembro como fosse hoje. Então, por isso que é tão importante a gente garantir moradia para a população, porque ela vai pegar o dinheiro que paga suado de aluguel para comprar mais carne, para comprar mais Danone, para comprar mais roupa para os seus filhos, e aí não tem sentido nenhum, não é? A gente votar contra um projeto como esse, que é para atrair empresas para produzir moradia, não é? Toda vez que o governo encaminha um projeto bom para casa, vai ter o meu apoio, porque o que eu quero aqui, através do nosso mandato, é ajudar a nossa cidade, não é? Não tem sentido nenhum vir projetos importantes para cá e a gente criar objeções. Não, pelo contrário, o projeto é bom, nós vamos defender e me coloco à disposição aqui, inclusive para que, se necessário for, ir até o Ministério, conversar com os nossos deputados, com os nossos senadores, para destravar qualquer que seja a amarra que esteja impedindo vir moradia para cá. Porque é muito importante que a atividade política sirva para ajudar as pessoas e não para atravancar a vida das pessoas. Então, o meu voto aqui é favorável, conte com o nosso apoio, inclusive se precisar nos ministérios, para a gente destravar isso. E governo, vamos produzir moradias, porque nos últimos 8 anos, infelizmente, não teve um número razoável de moradias para a gente ofertar para a nossa população. E o déficit aqui é muito alto. Eu me lembro que em 2016 já eram 10 mil moradias, deve estar passando 14 mil. Conte com o nosso mandato. Boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham de casa, boa tarde aos meus colegas vereadores, à mesa diretora. Felicidade, hein? Hoje muitos projetos bons aqui para Jacareí, discussões produtivas, respeitosas, que fazem a gente crescer a boa política aqui em Jacareí. Eu tenho muitas considerações a fazer esse projeto, mas eu queria comentar primeiro algumas das falas anteriores, porque eu achei muito interessante o que o vereador Paulinho falou sobre a Casa Verde e Amarela, sobre ninguém ser obrigado a ter a Casa Verde ou ter a Casa Amarela. Isso me lembrou, Silfarne, de um livro que eu li, um dos meus livros favoritos, chama 100 Anos de Solidão, do Gabo. Provavelmente o maior, se não for o maior, é um dos maiores escritores aqui da América Latina. E em 100 Anos de Solidão, é retratada a história de uma vila chamada Macondo, que fica na Colômbia, é uma vila fictícia, Maria Amélia, mas que fica na Colômbia ali, da época colonial. E nessa cidade de Macondo, sempre que troca o líder, entra um liberal, depois sai um liberal, entra um conservador, eles obrigam o povo a trocar a cor das casas. E é interessante como que é feita essa progressão do livro, que cada vez que é trocada a cor da casa, a vida da população piora.
Então, entra o cara que força, o conservador entra, todas as casas são pintadas de azul, a vida do povo piora. Aí vem o liberal, força todo mundo a pintar de vermelho, piora ainda mais a vida. E só vai piorando até o final da história, quando, enfim, as casas voltam a ser brancas. O que o Gabo está tentando dizer para a gente com essa sutileza? Que a política, muitas vezes, se preocupa muito com retórica, se preocupa muito com símbolos, mas se preocupa muito pouco em produzir resultado prático para a população, em melhorar a qualidade de vida da população. E eu acho que é legal a gente trazer essa referência, Paulinho, porque a gente é feito das nossas referências, né? A gente analisa o mundo a partir das referências que a gente tem, presidente. Então, para uma pessoa que só conhece o embate, uma pessoa que não tem referência suficiente para entender o diálogo, para entender que duas pessoas que discordam podem e devem sentar e construir juntas uma boa cidade que melhore a vida de todo mundo, essa pessoa não é talhada, não é forjada para a política. Então, acho que é legal essa observação ser feita aqui. E agora partir para o projeto, que é o importante. Quero parabenizar toda a equipe técnica que desenvolveu esse projeto, quero parabenizar o Celso Florencio, prefeito, quero parabenizar também todas as pessoas que construíram isso antes dessa gestão. Existem leis aqui, se a gente for até o final do projeto, no último artigo, ele fala que fica revogada a Lei 5.383 de 2009, que é uma lei muito parecida com essa, que trazia à época, em 2009, formas de incentivar a construção e a realização de empreendimentos imobiliários voltadas para as faixas mais baixas ali do Minha Casa Minha Vida, para a faixa 1 e 2. Então esse projeto ele é o acúmulo do trabalho de muita gente, de mandatos anteriores, de gestões diferentes, do Hamilton, do Isaías, do Celso. E isso é legal também, porque eu acho que isso dialoga um pouco com o que a gente estava falando sobre o Macondo, né? Sobre como a gente pode voltar até as casas brancas na construção de um futuro melhor. Eu quero só fazer uma sugestão para o prefeito, que eu acho que é bacana, em relação a quem vai realizar esses empreendimentos imobiliários aqui na cidade. Porque ele é muito voltado para construtoras, para incorporadoras, que naturalmente são os principais agentes quando a gente fala de empreendimentos imobiliários. Mas o Minha Casa Minha Vida, hoje ele tem inúmeras modalidades. E uma das modalidades, a que mais dá certo na nossa capital aqui do estado, é o Minha Casa Minha Vida Entidades, que pega organizações da sociedade civil, que recebem alguma capacitação em arquitetura, em engenharia, em construção civil, e bota elas para construir esses empreendimentos. Hoje, o maior empreendimento construído pelo Minha Casa Minha Vida, o Copa do Povo, que fica lá em São Paulo, se eu não me engano, ele foi construído por uma entidade do Minha Casa Minha Vida Entidades, que não é uma empresa que tem finalidade lucrativa. Por que isso é importante? Porque quando você tira a finalidade lucrativa do negócio, você barateia muito o preço. O Copa do Povo, que é esse empreendimento que eu comentei com vocês, ele tem piscina, ele tem horta, ele tem 3 quartos, ele tem varanda, e é um empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Eu morei nos últimos anos em um empreendimento do Minha Casa Minha Vida aqui em Jacareí, construído já há algum tempo. E eu acho curioso, eu brincava muito com meu pai, que é aquele tipo de apartamento, Maria Amélia, que para sorrir você precisa virar de lado, porque se sorrir de frente fica apertado. Dar dignidade para o povo é também pensar nas condições de habitabilidade. E condições de habitabilidade é sim esgoto, é sim iluminação, é sim ter uma rua pavimentada, mas é também ter uma casa digna, confortável, que te permita convidar amigos, que te permita confraternizar, que te permita sentir orgulho de onde você mora. E quando a gente adota a modalidade do Minha Casa Minha Vida Entidades, a gente possibilita esse tipo de coisa, a gente possibilita a construção de empreendimentos que têm o mesmo custo de empreendimentos realizados por construtoras, só que com um resultado muito melhor, muito maior, com muito mais qualidade de vida para as pessoas. Esse projeto não trata disso e pode ser um próximo passo, prefeitos. Sei que não dá para pensar tudo, sei que não dá para fazer tudo de uma vez só, mas fica aí a sugestão. Inclusive, me coloco à disposição aqui para construir junto com o senhor, para construir junto com a sua equipe, para que a gente consiga viabilizar cada vez mais habitação aqui no município, que a gente consiga cada vez mais reduzir o déficit habitacional que a gente tem aqui em Jacareí, que é muito grave. Todos os dias vêm pessoas aqui no meu gabinete, aqui na Câmara, para relatar a falta de aluguel social, para relatar a falta de moradia popular. E eu acho que com projetos como esse a gente se aproxima de resolver esse problema e a gente tem que dar cada vez mais passos. Eu digo com bastante frequência que a gente não é do time do quanto pior, melhor, apesar de sua oposição. A gente é do time do quanto melhor, melhor para Jacareí.
Então, quero mais uma vez parabenizar todos os envolvidos dessa gestão, das gestões anteriores, e dizer que sempre que a gente tiver boas ideias e bons projetos, podem contar com o apoio desse vereador. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria. Tem emenda? Temos uma emenda. Emenda número 1. O inciso 6º do artigo 7º do projeto de lei em epígrafe passa a constar com a seguinte redação: famílias com pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou com neurodivergência. Justificativa. A presente emenda objetiva colocar a nomenclatura atualmente utilizada, pessoas com deficiência, e incluir expressamente os membros familiares que tenham pessoas com neurodivergência. Câmara Municipal, 2 de setembro de 2025, autoria Paulinho do Esporte, vereadora Maria Amélia, Jean Araújo, Daniel Mariano, Hernani Barreto, Joeques Almeida, Marcelo Dantas, Neto Alves, Paulinho dos Condutores, Silfar, Cidade de Salvador, Valmir do Parque Melo. Emenda número 1 em votação. Gabriel, obrigado. Emenda número 1 aprovada. Agora votaremos o projeto. Como vota o Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Silfar, de Cidade de Salvador? Como vota Valmir do Parque Meia Lua? Como vota o vereador Daniel Mariano? Quero ressaltar aqui minha fala. O projeto vai adequar o município às regras do programa federal, Minha Casa Minha Vida. Eu fiz um cálculo aqui, se cada governo, tanto o governo federal, estadual, fazer 250 casas ao ano, em 4 anos, fazeria 2.000 casas. Eu acho que a população não está preocupado, né, com partido, se a casa é verde, amarela, se é vermelha. A população está esperando, está clamando aí, como foi citado aqui. Muitas pessoas estão pedindo por moradia, né? Então, o nosso dever que é isso, é a gente somar e buscar trazer benefício à população jacarense. Sou favorável. Como vota o Gabriel Belém? Como vota Hernani Barreto? Como vota Jean Araújo? Como vota Joeques Almeida? Eu queria só justificar o voto. Queria aproveitar aqui e parabenizar o prefeito e todo o corpo técnico em dizer, cada dia eu aprendo um pouco mais de sobre política. E eu ver a esquerda subindo na tribuna, esperneando desse jeito, cheio de mimimi, falando do desgoverno atual, e no final todo mundo vota favorável, eu vejo que é uma aula de política do nosso prefeito. O prefeito do Partido Liberal. Então, cada dia a gente vai aprendendo, né? E engraçado que falaram de casa até cor de abóbora do projeto, mas não falaram de casa cor de picanha, casa cor de café. Café ninguém consegue comprar com o atual governo. Quantidade de taxação. Eu fico bobo de ver essa esquerda. É maravilhoso ver todo mundo votando favorável no projeto da direita. Meu voto é favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, é engraçado ver o pessoal da direita, porque se ler o projeto vai ver que é Minha Casa Minha Vida. E o projeto, então, é da esquerda. Olha, fala que é casa cor de picanha, pelo menos não é pé de galinha, porque o povo estava indo nos governos da direita comprar pé de galinha no açougue, né? Então vamos ter consciência, vamos votar certo aqui, vamos produzir casa para o povo e esquecer esse negócio de esquerda e direita, porque é uma cortina de fumaça. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Como vota a vereadora Maria Amélia? Só justificando meu voto, senhor presidente, quero aqui parabenizar toda a equipe que estruturou esse projeto e que a gente possa
acolher mais e mais famílias para que elas tenham dignidade. Como vota o vereador Neto Alves? Paulinho Joex. Discussão única do PLE número 27 de 2025 foi aprovado por 12 votos favoráveis.